Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Lespe Conecta. O assunto de hoje, a realidade de indígenas durante a pandemia de coronavírus. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a escritora Natália Moreno. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, estou muito feliz pelo convite de poder aqui falar um pouquinho desse assunto, né, que às vezes a mídia acaba deixando de lado e a gente precisa, né, entender a importância dos indígenas para a nossa história e o quanto a Covid acaba influenciando, né, infelizmente, negativamente na vida deles. É verdade. Eu queria que, para a gente começar essa história, que você falasse um pouquinho para a gente de como fica, então, como está nesse momento a questão da pandemia, do isolamento social dentro das aldeias, dos espaços em que os indígenas ocupam. Olha, eu gostaria de dizer, né, que eles estão vivendo uma situação muito parecida com a nossa, mas infelizmente essa realidade ela não é igual à nossa. A situação deles é bem mais grave porque quando a gente recebe um número oficial, né, a gente tem tantos casos confirmados, tantas mortes confirmadas, dentro das tribos indígenas é diferente, né? Esses números indígenas que a gente recebe, eles são números fragmentados, por quê? Ele não reflete muitas vezes a realidade dos indígenas, porque esses números eles são de terras já demarcadas. E como que a gente faz com os indígenas que não têm terras demarcadas, né? Onde entram os indígenas que moram no centro urbano? Né? Eles não entram dentro desses dados oficiais sobre a Covid, nos indígenas, né? Então, são dados que, infelizmente, eles não refletem essa realidade. Na verdade, eles só refletem o descaso que a gente tem, infelizmente, com esses povos. Imagina só, a gente, né, tá tão perdido diante de tantas informações que a gente acaba recebendo, a gente não sabe muito bem o que faz, usa, não usa, toma, não toma. Imagina os indígenas, né? Eles acabam não recebendo, infelizmente, todas essas informações. Pode-se dizer que faltam ações, né? Faltam ações para a gente conseguir prevenir a disseminação do vírus, né, dentro das tribos indígenas. Você comentou algo muito importante, né? A gente fica recebendo várias informações, né? Uma hora é álcool em gel, outra hora é só a questão de sabão e a água, usa máscara, não usa, né? Hoje já é algo, né, até obrigatório no estado de São Paulo, mas por muito tempo ficou-se essa dúvida mesmo. Dentro das aldeias, os índios eles têm usado máscara. Como que fica essa questão da higiene, né? A gente sabe que várias pessoas moram ali na mesma casa, né? Independente do nome que eles usam, uma oca ou propriamente uma casa, mas são várias pessoas no mesmo lugar. E eles também, essa questão de isolamento é complicado, já que eles vivem em comunidade. Sim, então, para a gente falar assim de quarentena dentro das tribos é um pouco estranho, né? Porque falta essas ações, né? Não chegam as informações suficientes para essas tribos, né? Muitos indígenas acabaram fazendo as suas próprias medidas de, vamos dizer, de segurança. Então, o quanto a gente usa máscara, álcool em gel, eles não têm acesso, né? Não tanto quanto a gente tem. Então, a quarentena ela é relativa, né? No sentido aí, nesse momento do momento que a gente está vivendo, né? Muitos indígenas eles acabam até sendo contaminados nas próprias casas de apoio, né? É, a FUNAI, em abril, permitiu que não indígenas ficassem em terra indígenas, né? A gente tem a questão dos garimpeiros que estão ali bem próximos. Então, eu posso usar máscara, lavar as mãos, usar álcool em gel, mas e as pessoas que estão ao redor dessas tribos, né? Quem é que garante que elas estão saudáveis e não vão contaminar os indígenas, né? A gente sabe que são culturas totalmente diferentes, então, quando a FUNAI, que deveria proteger
libera que garimpeiros continuem por ali, que madeireiros continuem por ali, que não indígenas continuem ali perto. Como é que vai funcionar uma quarentena, né? E também como é que fica a questão da quarentena quando um indígena ele tem que receber o auxílio emergencial, mas ele não tem acesso à internet ou ele não sabe mexer, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ir para um centro urbano, né? Como muitas pessoas que a gente acaba conhecendo, né, que também não tem assim uma facilidade com o acesso à internet, que precisam pegar uma fila de banco, que precisam ficar lá no centro da cidade para pegar o auxílio emergencial. Isso acontece também com os indígenas, né? Então é difícil a gente falar que eles estão vivendo uma quarentena quando, infelizmente, não dá para viver assim, né? A questão da higiene, a gente pode falar que muitas dessas tribos elas estão desassistidas pelo governo, infelizmente, né? Não existe os órgãos responsáveis, eles acabam ou, sei lá, não dando conta de assistir todos, né, de ajudar a todas as tribos, ou a gente tem aí um jeitinho brasileiro, né, uns desvios aqui e ali. Então, cestas básicas, kits de higiene, eles não chegam em todas as tribos, né? Como é que a gente fala de higiene em comunidades quando o acesso à água potável, infelizmente, aí a gente teve um veto, né? Como que a gente fala de higiene quando a gente sabe que essas comunidades que são mais vulneráveis, muitas vezes esse direito não chega, né? Então, a gente sabe da importância da higiene, a gente tenta fazer, né, os órgãos responsáveis ou os voluntários tentam chegar nessas tribos e mostrar a importância da higiene, mas infelizmente, né, o acesso não chega, né? Então a gente não consegue falar, olha, os indígenas estão usando máscaras, estão lavando as mãos, tem álcool em gel, tem cesta básica, eles conseguem viver ali dentro da sua tribo de forma sem contato, né, por fora. Não dá, gente. A gente aqui no centro urbano, muitas vezes, tem contato com outras pessoas e a gente tem tudo muito mais próximo, né? O indígena não. Ele precisa, sim, infelizmente, se locomover, sair da sua tribo, para conseguir se alimentar, para ele conseguir ter um pouco de higiene, né, do acesso ao material de higiene. Então, falar de quarentena é um pouco relativo aí, porque, infelizmente, a situação, né, esse descaso com essas tribos acabam forçando eles a saírem do seu núcleo, né, para um centro urbano aí maior, onde ele pode, né, ter esse contato com outras pessoas e, infelizmente, acabar pegando o vírus, contraindo, né, o vírus. Uhum. Eu me lembro que no começo ainda, né, da chegada do vírus ao Brasil e o começo da preocupação dos governos, né, com a pandemia já chegando aqui no nosso território, algumas pessoas até comentaram, né, que os povos indígenas, de uma certa maneira, estavam protegidos, né, por estarem, de uma certa maneira, isolados, né. Só que essa narrativa que você trouxe agora, ela é muito importante, né, porque se não chega até eles aquilo que é necessário, eles precisam sair do ambiente, né, da localidade deles, para conseguir, seja o auxílio emergencial, seja a cesta básica, a alimentação, remédios, enfim. O que você entende que precise mudar, né, em relação a isso? Porque contaminado, a gente sabe que esse vírus tem alta taxa de contaminação, né? Ele é muito fácil para contaminação. Então, uma pessoa que sai da tribo e se contamina traz, né, leva então esse vírus para dentro. O que a gente pode fazer, né? Hoje mesmo eu recebi um e-mail informando que algumas tribos em Tocantins, elas acabaram, ao invés de sair, né, de ir para um centro urbano atrás de medicamentos, de alimentação, kits de higiene, elas estão se escondendo, elas estão adentrando mais ao interior, né, das florestas como meio de proteção. Então, algumas tribos a gente pode falar que tem a consciência de que os brancos, infelizmente, é que trouxeram tudo isso, né? Então, eles sabem que o contato com o branco, com o centro urbano,
é onde eles vão poder, né, ter a chance maior de ser contaminado e levar isso para uma tribo, e é como você falou, um vai passar para outro, que vai passar para outro, e aquilo vai virar uma cadeia, né? Então, infelizmente, algumas tribos elas estão então com esse pensamento, né, de que o contato com o branco, o contato às vezes até com pessoas que vão lá para ajudar, mas que infelizmente teve contato com o outro, né, e assim vai uma rede, né. Então, algumas tribos elas estão indo mais para o interior das florestas, tentando aí não ter tanto contato com os brancos. O que a gente pode fazer, né? O Ministério Público Federal, ele entrou com uma ação, né, com a FUNAI e com o CONAB, para que a FUNAI e o CONAB, eles forneçam esses itens de higiene, eles forneçam a alimentação para proteger os indígenas dessa contaminação, né? Para que os indígenas não precisem sair do seu local ali e ter mais contato com outras pessoas. Mas a gente sabe que, infelizmente, esses serviços, né, eles não chegam quando precisam chegar, eles não, sei lá, tem um desvio ali no meio do caminho, né? E quando chega demora muito. Então, algumas tribos elas estão ali com uma escassez, né? Não chega esses auxílios, né? Então, muitos desses itens eles demoram muito para chegar, né? E daí, infelizmente, os indígenas eles têm que fazer o quê? Eles precisam sair e voltar para o centro urbano, né? Então, o Ministério Público ele entrou ainda com uma ação, né? Ele tenta fazer com que os órgãos responsáveis ajudem, mas no meio do caminho aí a gente tem uma pedra, né? E essa pedra, infelizmente, não deixa esses itens chegarem até os indígenas de uma forma mais rápida, de uma forma que proteja-os, né? Porque eles acabam tendo que sair, né? Ou eles têm escolha, a escolha deles é ou continuar ali e proteger a tribo, mas não ter o alimento, né? Ou eles têm que sair, infelizmente, escolhe um lá e sai da tribo para tentar trazer o alimento para a família, né? Então são escolhas que infelizmente não é bom para nenhum lado, né? Porque se eu fico, a minha família corre o risco de passar fome, se eu saio, eu corro o risco de contrair o vírus. Então, os órgãos públicos, eles tentam, mas a gente pode dizer que não tenta 100%. Os indígenas, como eu já disse, eles ficam ali confusos, me escondo na floresta, fico aqui, vou ali, e essas informações ficam desencontradas, e infelizmente a gente tem aí essa situação, né, que cada vez mais indígenas estão sendo contaminados, leva para a aldeia, mais indígenas acabam falecendo, né, por não ter o acesso à saúde, muitas vezes esses centros, né, de saúde, por mais que dentro das aldeias tenham suas casas de apoio, nem sempre ali tem todos os, como posso falar, medicamentos ou aparelhos, né, para que esse indígena fique ali, seja tratado ali. Muitas vezes eles têm que ir para uma cidade mais próxima. Essa cidade mais próxima não é daqui, ali na esquina, elas são quilômetros de distância. E aí a gente tem todo um trajeto que poderia ser evitado se realmente essas ações de políticas públicas funcionassem. Uhum. Você comentou algo que me chamou muito a atenção, né? Que algumas tribos elas acabam se afastando ainda mais, né? Do branco, né? Do homem branco, com medo também dessa contaminação. Você acha que isso também pode refletir, né? A gente já tem um problema para poder cuidar desses indígenas, para manter, né? Essas tribos ainda em existência, né? Existem muitas que já sumiram, muitas que acabaram se aproximando, na verdade a cidade se aproximou mais da tribo, né? E eles acabaram se perdendo também dentro da sua cultura, enfim. Você acha que vai trazer ainda mais conflito? Já há um conflito em relação a essa preocupação com o homem branco e também do homem branco não se preocupar
com os povos indígenas, você acha que isso vai piorar? Olha, eu queria ser otimista e dizer que não, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, sim, né? Se eu receio, se eu tenho medo de algo, o que eu vou fazer? É me distanciar daquilo, né? Então, provavelmente é o que os indígenas começaram a fazer e alguns vão continuar fazendo, é se distanciar. Porque se eu fico próximo do branco e aquilo aumenta a minha chance de contrair, né, o vírus, por que eu vou ficar perto? Eu vou querer proteger a minha tribo, então eu vou me afastar. E quanto mais eu me afasto, infelizmente daí vai acabar atrapalhando o trabalho dos linguistas que tentam dicionarizar, né, as línguas, tentam proteger a cultura, tentam proteger a questão linguística. Então, quanto mais eu me afasto para me proteger de um vírus, eu vou acabar também me afastando de pessoas que tentam proteger a minha cultura, né? Então, infelizmente, eu acho que isso sim vai ter um aspecto mais negativo do que positivo. Positivo, a gente entenderia que eles vão ficar mais seguros, né? De não aí pegar o vírus. Mas a gente tem o lado negativo que eles vão se afastar, a gente vai ter um problema maior de continuar ou manter um contato com eles. E o trabalho que pode estar sendo feito para não perder a cultura de certas tribos, acabam sendo perdidas aí nesse caminho porque eles vão se afastar. Se eu me afastei é porque eu tenho medo, se eu me afastei é porque eu não quero mais contato. E deve ter todo um trabalho de novo de aproximação, um trabalho de falar, olha, eu sou branco, mas eu estou tentando proteger você, né? Eu não faço parte do povo que tenta, sei lá, exterminar vocês. Eu estou tentando aqui me aproximar para tentar ajudar. Então vai começar todo um trabalho de novo de aproximação. Então tem assim, um lado positivo de que eu vou conseguir me manter um pouco mais afastado dos centros, né, dos lugares em que a gente tem um contato, uma transmissão aí do vírus, mas eu tenho um lado negativo em que eu vou me afastar e todo o trabalho que eu poderia estar fazendo com aquela tribo de tentar preservar aquela cultura, eu acabo perdendo. Uhum. Você trouxe uma palavra, extermínio, né? A gente sabe que ela não é fictícia, infelizmente, quando se fala na cultura indígena. O coronavírus, né, a Covid-19, ela ataca mais as pessoas mais velhas, né? Então, os idosos, e não é diferente no público ali indígena, e que são os mais velhos que tentam sempre passar a cultura para os mais novos, que tentam deixar a cultura indígena viva. Eu queria que você falasse um pouco dessa preocupação também, porque aqui na cidade, com todo o aparato médico que nós temos, hospitalar, ainda assim temos perdido muitas vidas. Se para eles o acesso a essa saúde, essa rede de saúde é ainda mais difícil, os idosos correm risco. A palavra extermínio fica mais latente? Infelizmente, sim, né? A gente sabe que, eu falo assim, que os indígenas, eles fazem parte da minoria em que o Estado, olha, tá, eu sei que você existe, mas fica aí no cantinho que eu vou cuidar de você depois, né? Então, indígenas, as pessoas mais velhas, os negros, eles fazem parte da minoria que o Estado, fica aí, tá, eu já cuido de você. A cultura indígena, né, a maioria das tribos, os mais velhos passam a sua cultura para os mais novos, né? A gente fala que são os anciões. Então, a cultura é totalmente oral. O mais velho passa para o mais novo, que quando for mais velho vai passar para o outro. Se a gente já sabe, né, que os mais velhos eles são mais propensos a pegar o vírus e infelizmente a não conseguir, né, se não posso falar, não Recuperar, conseguir né? Recuperar de certa maneira, né? recuperar de certa forma, né? Eles têm maior dificuldade. Então, se os mais velhos eles têm essa maior dificuldade de se recuperar, acabam falecendo dentro de uma tribo indígena,
aquele detentor de toda a sabedoria acaba não tendo tempo de passar para o outro e a gente vai perdendo culturas, né? Infelizmente entra em um efeito dominó, porque a gente tinha a pessoa ali com toda a sua sabedoria que infelizmente acaba contraindo vírus, acaba falecendo, eu não passo aquela cultura ela não vai perpetuar. Então a gente tem aí um lado negativo, né? Quando esses mais velhos eles não têm esse acesso à saúde que deveria ser direito, né, de todos, infelizmente acaba aí, então prejudicando a questão de manter a cultura, né? Por que extermínio, gente? A gente poderia evitar, né? Poderia ser evitado muitas mortes. Se eu não evito, infelizmente essa palavra extermínio, ela passa a ser mais forte, né? Ela passa a fazer mais sentido dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, se eu não consigo, se eu não quero cuidar daquela minoria, de alguma forma eu estou sendo a favor de um extermínio. Você tem informações de grupos que estão se movendo em relação a isso, na luta, então, pela preservação da não só cultura indígena, mas dos próprios índios nesse momento de pandemia? A gente vê que, né, você falou dos órgãos públicos que acabam deixando muito a desejar, mas existem muitos grupos, ONGs, ou pessoas que se juntaram ali para dar subsídio, né, e ajudar. Inclusive, a gente tem na Assembleia o deputado Adalberto Freitas, que ele é indígena, né, tem ali na história dele muito próximo, né, os indígenas, ele faz um atendimento mais próximo a eles. Como você vê esses grupos que, né, trabalham de forma né, sem a ligação ou política, ou pública, governamental, a atuação deles nesse momento? Olha, eu vejo esses grupos com muita importância, né? Eles com certeza eles vão fazer um trabalho que vai ajudar muito esses indígenas. A gente sabe que alguns indígenas eles acabaram fazendo as suas próprias, né, tomando as suas próprias medidas de segurança, sendo indo mais para o interior de uma floresta, sendo evitando o contato máximo com o branco, né? E daí quando a gente fala de trabalhos voluntários, de ONGs, né? A gente fala que é um trabalho super positivo, que é um trabalho que talvez não consiga fazer assim um resultado, nossa, né? Como aquela ONG, aquele voluntário, aquele grupo de pessoas conseguiram fazer um trabalho 100%, né? A gente sabe que o trabalho, infelizmente, desses voluntários ou desses profissionais, eles são minorias, né? Por mais que tenha ali uma boa vontade, por mais que consigam realizar algum feitio, é solitário, né? Porque a gente não tem ali um órgão responsável que dê um auxílio, né? Pode até existir um outro, mas a gente sabe que nada é 100%, né? Nada funciona 100%. Então, esses voluntários, eles têm um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso de tentar proteger, né? Seja culturalmente, seja de saúde, mas a gente sabe que é um trabalho solitário, é um trabalho de minoria, que vai surtir algum efeito, mas não é um efeito que se a gente tivesse um órgão público ali do lado trabalhando junto, né, fosse bem maior. Então, eu falo que essas minorias, elas só vão ser vistas em ano de eleição, né? Quando chegar a eleição, a gente fala, olha, eu fui lá, eu dei uma cesta básica, eu levei um médico na tribo, né? Então, esses trabalhos voluntários são ótimos, são super essenciais, mas a gente sabe que eles não vão conseguir atingir aí um número maior, né? Infelizmente. Natália, você é escritora e você também tem obras que falam do povo indígena, né? De uma forma romântica, histórias muito bonitas. Eu queria que você contasse um pouquinho por que você tem esse interesse pelos povos indígenas e falasse um pouquinho do seu livro também. Tá. É um fato bem curioso. Na verdade, quando eu comecei a escrever Destino Traçado, né, que hoje ele tem essa temática indígena, eu fiz uma história totalmente diferente, né? Destino Traçado ele foi reescrito várias vezes. E no original, na primeira
vamos falar assim, na primeira história, a Valentina, ela não era neta de indígenas, ela não tinha relação nenhuma com esses povos. Mas eu queria que ela tivesse uma coisa diferente, que destacasse aquela personagem, né? Então, eu falei, vamos colocar aí uma coisa mais mística, né? Até conversando com uma outra colega escritora, ela falou, coloca que ela é indiana, né? Coloca todas essas questões de incenso e tal. Eu falei, peraí, a ideia, né, da indiana é boa, mas eu moro no Brasil, a gente tem uma cultura que é muitas vezes esquecida, a cultura indígena. Eu falei, porque em vez de ser indiana, ela não é indígena, né? Então, eu falei, peraí, vou mudar toda a história e eu quero que a Valentina, ela seja, de alguma forma, tenha essa relação com o povo indígena. E daí comecei várias pesquisas, falei, vamos lá ver quem está aqui próximo, né, aqui de São Paulo, que é o lugar que eu estou mais próxima, né, que eu poderia contar mais fielmente. Então, fui lá, muitas pesquisas, quais eram os povos indígenas que viviam por aqui, como era a cultura desses povos, e aí foi crescendo, foi nascendo a história da Valentina, que é neta de indígenas, né? E daí eu peguei um pouquinho de licença poética, e a Valentina, ela é neta de indígenas da tribo Guarani, mas eu acabei pegando um pouco de licença poética e trouxe um pouquinho de lendas de outras tribos, um pouquinho de simbolismo de outras tribos, rituais de outras tribos. Por quê? Porque eu quis aproximar essa realidade que faz parte, né, da nossa vida, mas que de alguma forma a gente deixou lá escondidinha, esquecida. Então a Valentina, ela é neta de indígenas, e quando ela tem ali mais ou menos os seus 5, 6 anos, ela cresceu, né, na cidade. Quando ela tem seus 5, 6 anos, a avó dela fala assim, olha, você precisa conhecer a sua origem, você precisa conhecer a sua história, né? Você não é só uma menina da cidade. Nas suas veias corre sangue indígena, corre sangue dos nossos ancestrais. Você precisa conhecer essa cultura. E ela vai conhecer a tribo onde a avó mora, e ela faz parte do ritual de batismo, onde ela recebe o nome indígena, né? Isso realmente existe, né? Em alguns rituais, em algumas tribos, eles acabam abrindo esses rituais para os brancos, e se os brancos querem ser batizados com nomes indígenas, eles podem, algumas tribos aceitam. E daí, então, a Valentina, ela vai, recebe seu nome indígena, e no momento que ela recebe seu nome indígena, tem um vento meio sobrenatural na tribo, e a avó dela fica, opa, tem coisa aí, e a mãe começa a chorar. E daí a Valentina, criança, não se dá conta, né, do que está acontecendo, mas naquele momento, então, ela tem o seu destino traçado. Ela vai crescer, vai ter a sua vida, né, e ela vai perceber que todas as escolhas que ela faz traz uma consequência que não era bem o que ela queria, né. E daí todas essas consequências, no final, ela vai entender que, na verdade, eram aprendizados. Então, eu falo que a história de Destino Traçado, ela tem essa temática indígena, eu tentei aproximar o máximo possível. Às vezes, assim, quando eu releio, eu falo, nossa, eu deveria ter falado mais desse ponto, deveria ter explorado mais essa cultura, né? Mas aí viraria um super livro, né? Não sei se alguém leria um livro muito extenso. Enfim, daí a Valentina, ela vai aprendendo, né, que essas consequências, na verdade, é um aprendizado, é uma forma dela entender as suas origens, respeitar as suas origens e mostrar para as pessoas ao seu redor que índio não existe, né, que índio é um apelido pejorativo, que índio é uma invenção, na verdade existem povos indígenas. E dentro do livro, então, eu tento desmistificar um pouquinho essa ideia errônea que nós temos dos indígenas. Se eu ficar falando, eu vou dar muito spoilers, aí as pessoas não vão ler. É verdade, mas já deu curiosidade, viu, para ler o livro. Natália, eu quero te agradecer por essa entrevista, te agradecer por dividir com a gente tanto o conhecimento que você tem dos povos indígenas e o acompanhamento que você faz, e também essa obra, que deve ser bem curiosa, né, para saber, principalmente porque quem é brasileiro tem uma gotinha ali de sangue indígena na história, né, porque esse país são dos povos indígenas, né? Os índios são os donos dessa terra, e nós fazemos parte, então, dessa história. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, fico muito feliz de poder falar um pouquinho, né, sobre essa cultura tão esquecida, desses povos que acabam sendo esquecidos e que agora, de certa forma, eles acabam vindo à tona, mas não da forma como a gente queria, né? Não exaltando a cultura indígena, mas mostrando o quanto eles estão esquecidos, né? Muito obrigada pelo espaço, por poder falar um pouquinho desses povos. Bom, eu que agradeço. O programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.